Fala galera, quem tá falando é o Vale e bem-vindos ao meu canal. Bem, eu vou começar fazendo uma pergunta aí. O que vocês acham de Lara Croft, protagonista do jogo Tomb Raider? Acho que a maioria aí vai falar, né? Nossa, ela é uma grande protagonista, a melhor protagonista feminina de todos os jogos. E quer saber de uma coisa? Vocês não estão errados. A maioria dos gamers consideram Lara Croft como a musa dos videogames e a melhor personagem feminina de todas as franquias de jogos que existem. Eu concordo também, acho que ela é mais bem construída, é a melhor personagem nesse quesito. Mas então tá, vamos tentar mudar o jogo, né? O que vocês acham então da Samus do Metroid? Acham uma personagem legal? Acham que ela é uma boa protagonista? Acham que elas te representam bem? A pergunta mesmo que eu quero fazer, específica, é: em relação a essas duas personagens, você se sente menos homem enquanto está jogando com alguma delas? Acho que a maioria das pessoas, né, a maioria esmagadora das pessoas vai dizer: não, eu não me sinto menos homem jogando com uma personagem dessas, porque afinal isso não atrapalha em nada a gameplay do jogo, elas são só personagens ali e o jogo continua sendo bom, correto? E não é surpresa pra ninguém que esse pessoal todo, eles têm sim uma mentalidade muito frágil. Isso é uma característica em geral do pessoal da esquerda, né? Os vermelhos, eles são dessa maneira, eles têm uma mentalidade muito frágil, muito sensível, porque eles conseguem reclamar de tudo, e às vezes com coisas que nem sequer fazem sentido. E isso não é uma coisa muito difícil. Por exemplo, o repórter russo lá que falou sobre o Nemesis, né, ser um agressor de mulheres e que ele, sei lá, frequentava clube de BDSM. Cara, isso é totalmente sem sentido, isso não faz sentido algum. O cara escreveu, o cara é um repórter, se diz, né, ser gamer, se diz entender da área gamer e me fala uma coisa dessas, né, de um personagem, de um monstro, de um inimigo de um jogo. E ele menciona outros fatores lá que dizem, né, que explicam, que ele diz explicar que Resident Evil 3 remake seria um jogo machista. Isso é uma coisa bem engraçada, porque ele só fez isso, provavelmente não, é bem óbvio, né, que ele só tenha feito isso pelo fator do jogo estar em alta, né? O jogo acabou de lançar, então ele tem que dar uma esquerdizada, ele tem que aumentar a audiência dele, as pessoas que seguem ele, né? E aí que tá o grande lance dos vermelhos, né? É que tudo nesse mundo se consegue esquerdizar. O mundo da esquerda é muito ilusório, ele é um mundo muito fantasioso, né? E os ideais são muito variáveis. Ou seja, você consegue simplesmente encaixar, por exemplo, o machismo em qualquer coisa. Você consegue encaixar o feminismo em qualquer coisa. E você também consegue encaixar o comunismo, o socialismo em qualquer coisa. E a prova disso tudo, né, a prova do que eu tô falando é verídico, você mesmo pode fazer com você aí em casa, né? Você pode simplesmente pegar um assunto qualquer, pega o seu celular, pesquisa aí um assunto qualquer da área que você gosta. Jogo, um anime, mangá, desenho, ou então você gosta de política, pega política mesmo. Cara, você consegue pegar qualquer matéria que você encontrar, a primeira matéria, e você consegue encaixar qualquer tema tier, né, da esquerda dentro dessa matéria. E se você fizer isso e espalhar nas redes sociais, vai ter capivara, vai ter cuié aí, né, para poder aplaudir, para poder bater palma para você, entendeu? Porque é muito simples, você não tem que ter, né, uma das qualidades, né, vamos dizer assim, qualidades, sendo bem irônico mesmo, de ser dos vermelhos, é que você não tem que ter coerência, você não tem que ter argumento, você não tem que ter nada disso. A única coisa que você tem que ter é um texto, né, uma falácia que siga a cartilha deles. Ou seja, se você tá falando bem do que eles falam bem e falando mal do que eles falam mal, você tá certo. Não importa os seus argumentos, não importa se você tá disseminando ódio, se você não tá, se você tá sendo coerente, se você está falando a verdade ou está mentindo. O que eles querem é que você concorde com eles, né? E aí que tá o lance dos vermelhos. Eles não querem coesão, eles não querem argumentar, eles não querem mostrar que estão certos. Eles querem ver se você foi treinado, foi doutrinado da maneira correta. Se eles viram que você está concordando com eles, está bom o suficiente.
né? Eles não querem pessoas inteligentes, eles não querem pessoas que realmente podem mudar ou fazer da causa uma coisa certa. Eles querem gado, eles querem pessoas para segui-los. E isso não precisa ser um gênio, não precisa ser um cara... você não vai precisar ser um cara super estudado para poder perceber essas óbvias características, não é? Mas bem, né? Continuando então. A primeira coisa que a gente vai fazer é quebrar os argumentos mais utilizados pelas pessoas quando querem exemplificar o fator do machismo ou do patriarcado que está tomando conta da nossa sociedade, principalmente nessa área nerd. Eu vou mostrar para vocês que não é exatamente assim que funcionam as coisas. Ok, é verdade que existem muito mais protagonistas homens do que mulheres, independente de qual seja o âmbito, seja nos animes, nos games, nos quadrinhos, não importa. Existem mais homens protagonistas do que mulheres. E isso isso tem uma resposta muito óbvia. Isso é porque o público dominante nessas áreas são homens. Eu sei que as mulheres estão em ascensão, estão começando a aparecer mais garotas gamers, mais garotas que curtem quadrinhos, mais garotas que curtem anime, mas ainda é inegável que pelo menos 80% do público que consome esses produtos são um público masculino. Então o que você tem que fazer? Você tem que agradar mais as pessoas que consomem mais, que no caso seriam homens. E essa é uma resposta mais direta do porquê existem mais protagonistas homens nesses âmbitos, né? Nesses universos, simplesmente porque é muito mais fácil para homens se identificarem com outros homens do que um homem se identificar com uma mulher, e isso por motivos óbvios. Por mais que você possa estar ali jogando um jogo, ouvindo um anime, e olhe para uma personagem e diga: eu já passei por isso, eu entendo o sentimento dela ali. É muito mais difícil se identificar, colocar ali na pele do personagem. Afinal, você não é do mesmo gênero que ela. E isso não se trata de machismo, ou de feminismo, ou de qualquer outra coisa. Se trata simplesmente de que você não é do mesmo gênero da pessoa. E isso é uma barreira que não é quebrável, simplesmente porque você olha, visualmente falando, você não se identifica. Assim como quando um público mais adulto não costuma consumir, não é que não consome, não costuma consumir as obras que apresentam personagens crianças, personagens que sejam mais jovens, porque você olha para o personagem e você não se identifica direito naquele personagem. Eu sei que tem muitas exceções, geralmente quem é fã de alguma obra, ele acompanha ela de um jeito ou de outro, não depende do que seja. Eu estou trazendo aqui uma realidade um pouco mais palpável para vocês poderem entender em suma o que eu quero dizer, ok? Resumidamente falando, quanto maior a lacuna entre você e o personagem que você está ali acompanhando a história, mais difícil é de se gerar empatia por aquele personagem. Afinal de contas, como eu acabei de citar, você tem que se ver no personagem para que seja gerada um carisma entre você e ele. E é por isso que cada um vai gostar de um personagem de uma maneira diferente, porque vai se identificar mais ou menos. E essa é a fórmula do sucesso de vários heróis que você vê por aí. Por exemplo, o Homem-Aranha, que é um herói, tem poderes e tal, mas ele tem problemas que qualquer pessoa teria. Ele tem que pagar aluguel, ele tem que estudar. Então você consegue se enxergar melhor no personagem. E aí que tá, quando você se enxerga no personagem, você gera empatia. Gera empatia, você começa a gostar mais dele. E quanto mais empático esse personagem quanto mais semelhanças ele tem com o público-alvo, mais bem sucedido vai ser a obra em que esse personagem ele existe. E essa é uma das formas mais simples de se quebrar esse argumento de que, já que não existem muitas protagonistas mulheres, então o mercado ele é machista. Não, o mercado ele não é machista, ele só está agindo como o mercado sempre age, ele está agradando a maioria. Assim como não se deve esperar que existam inúmeros e inúmeros modelos que ganham milhões e milhões na área da moda. Por quê? Porque na área da moda, cara, quem vai reinar são as mulheres, porque elas são o público-alvo. Elas são as maiores consumidoras de produtos e notícias sobre moda. Então você pode ver aí que uma das modelos, que nem precisa ser uma modelo muito bem paga, né, deve ganhar aí o dobro, ou talvez pelo menos parelho ali com o modelo que mais ganha no mundo. Por quê? Porque homens não são um público-alvo, homens não são consumidores de moda, né? Em um contexto mais geral. Óbvio que vão ter exceções, mas exceções não faz a regra, né? Então esse argumento tá quebrado. Não é assim que as coisas funcionam, beleza? Bora pro próximo.
outro argumento muito fácil de se quebrar. Bem, já vamos começar com o pressuposto que vocês entenderam o argumento anterior. Então vocês já sabem que vão ter naturalmente menos personagens femininas para serem analisadas aqui, ok? Então vamos lá, eu vou pegar um exemplo bem recente aí e tudo mais. Jill Valentine do Resident Evil, ela nem de longe é uma mulher fraca, ela nem de longe é uma protagonista frágil, uma princesinha que precisa ser salva. Muito pelo contrário, ela que tá salvando ali as pessoas. Se você quiser até pegar, pra mim, o melhor exemplo de que existem, sim, várias e várias mulheres que são protagonistas de jogos e não são garotinhas que precisam ser salvas, você pode pegar aí a Bayonetta. A Bayonetta é uma das personagens mais fortes que eu já vi em todas as franquias de videogame. Ela é simplesmente quebradíssima, muito poderosa e simplesmente quebra todo mundo sem dó nem piedade, cara. Então ela nem de longe é fraca, nem uma princesinha para ser salva, beleza? Ah, mas isso é porque ela é protagonista. Ok, vamos pegar aí uma personagem secundária, tá Quiet do Metal Gear Solid 5, né? Outra personagem, que também não é uma princesinha, que também não é alguém que você vai ficar preso salvando, que também não é uma garota frágil. Muito pelo contrário, uma assassina fria ali, profissional. Então, outro argumento quebrado. Você pode fazer uma lista, e eu sei que a galerinha aqui é gamer mesmo, mas pode fazer uma lista gigantesca de personagens que não são frágeis, né? E de HQ, então, ou de anime, aí você vai extrapolar, cara. Aí você vai achar mais e mais e mais, simplesmente porque é um universo e um mundo que tem muito mais obras, né? Ou seja, existem muito mais animes e histórias em quadrinhos do que jogos. Isso é bem fácil de se explicar, porque um jogo demora mais tempo para fazer, né? Bem, eu trouxe esses dois exemplos aí para vocês poderem ver que muitas dessas teorias, muitas dessas acusações em cima do mercado de jogos e animes e do público nerd em geral, são tudo uma mentira, ou então são argumentos muito fáceis de serem quebrados, né? Isso para vocês poderem entender o que vem para frente. Porque aos pouquinhos eles tentam, né, dominar e inseminar essa ideia de que o mundo é machista, que a sociedade é patriarcal, que a mídia ela ainda insiste muito no patriarcado e blá blá blá. Cara, isso é tudo mentira, né? Então vocês veem muita forçação de barra no cinema, nos animes, nos jogos, quebrando as pernas de várias e várias obras, simplesmente porque... Não é nem porque eles não querem aceitar que o público nerd é majoritariamente formado por homens. Não é nem esse o problema. O problema mesmo é quando eles querem empurrar goela abaixo o empoderamento feminino. E aí não dá, cara. Porque você, além de não estar se identificando muito bem com a personagem, ainda tem que aceitar coisas como um ódio gratuito aos homens, ou então uma desconstrução do masculino, e por aí vai. Então você vai ver vários personagens que eram badass pra caramba, se tornando fichinha, e vários personagens que eram simplesmente personagens que não tinham nenhuma relevância, ganhando superpoderes, superpoderes que eu falo no sentido da obra em si, né? Ganhando feitos inacreditáveis e impossíveis para aqueles personagens. Eu nem preciso nem falar que tentar empurrar ideologia em cima de entretenimento não dá certo, né? Você pode ver vários exemplos. O filme da Capitã Marvel, nossa, só fez um mínimo de sucesso, fez um mínimo de dinheiro, porque o pessoal acreditava que teriam informações novas sobre Guerra Infinita no filme, que não teve, o pessoal se decepcionou. O quinto filme do Exterminador do Futuro foi um fiasco total. O filme mal se pagou, se não me engano, né? Sim, não adianta querer empurrar ideologia. A nova protagonista do Star Wars, cara, que protagonista sem carisma, entendeu? Talvez ela seja a que mais deu certo dentre esses três que eu acabei de falar, mas mesmo assim, ela nem de longe é um Luke Skywalker, né? Nem de longe é uma protagonista ali carismática, e além dos superpoderes que ela ganhou, né? Além das habilidades fora do comum, transformando alguns personagens icônicos da história do Star Wars, né? Como personagens ridículos, é uma ridicularização de personagens já consagrados, o que é outro de um belo tiro do pé, né? Por isso que essa nova trilogia aí de Star Wars, ela não está sendo tão bem sucedida como as anteriores foram. Primeiro, que Star Wars já está bem saturado, isso aí todo mundo sabe, né? Mas tem que pegar uma coisa que já está saturada e ainda por cima, né? Empurrar pra dentro das pessoas uma ideologia, aí, cara, você quebra as suas pernas total, cara.
Aves de Rapina então conseguiu ir mais além ainda, trazendo uma visão do masculino totalmente deturpada. Praticamente todo homem lá era um tipo de vilão em menor escala, ou era um estrupador, ou era um agressor. Tudo que é de ruim no ser humano, né, foi agregado ao gênero masculino, enquanto as meninas não, eram todas jovenzinhas, oprimidas, ou mal compreendidas pela sociedade, tinham sempre um pontinho de bondade dentro dos seus coraçõezinhos moles, né? E olha só, cara, o resultado tá aí pra vocês verem, né? O filme conseguiu arrecadar cerca de 200 milhões no mundo inteiro, mas em comparação com também filmes da DC, que foi o filme da Mulher Maravilha, que arrecadou 854 milhões de euros, o filme foi um tremendo fracasso. E olha que a personagem já veio com um empurrãozinho muito bom do filme de Esquadrão Suicida. E mesmo que você dê a desculpa que a Mulher Maravilha também veio com aquele empurrãozinho, né, do filme da Liga da Justiça, a gente tem que combinar que o tempo de tela que a Arlequina teve foi muito maior e muito mais relevante do que o que a Mulher Maravilha teve, cara. O que deve ser considerado. Agora veja bem, clã, eu só tô dando esses exemplos para vocês verem que a ideia de que homens não suportam ver uma protagonista mulher em filme, ela não existe. Até porque o filme da Mulher Maravilha superou o filme solo do Superman e também o filme do Doutor Estranho. E superou com uma certa folga, viu? E essa é mais uma prova de que o mercado consumidor não se sustenta com ideologias, independente de qual seja, tá? Se o produto não for bom, não existe feminismo que salve ele. Lembra até que teve um movimentozinho que a galera fez para poderem ir ver Aves de Rapina no cinema, para aumentar a audiência do filme. Dizendo que era um filme contra o machismo e contra o patriarcado, e que todas as manas, né, deveriam ir ver o filme, dar uma força pro filme, etc. Mas mesmo assim o resultado não foi outro, né? Dessa vez não deu para elas. E para ajudar, ainda teve muito homem feminista que falou a mesma coisa no Twitter, no Facebook, até no YouTube para ver se ganhava umas curtidas aí. E adivinha só, até que ganharam, né? Falando que o filme só não fez sucesso porque homens não queriam ir ver o filme por ser protagonizado por mulheres. E eu só tenho uma coisa para te pedir, meu jovem. Não seja esse tipo de homem. Se você não gostou de algo, se você não curtiu alguma coisa, você tem o direito de reclamar, de não compartilhar o seu dinheiro com uma certa obra e até mesmo expor sua opinião sem que ninguém diga que você não pode tê-la. É uma porcaria ver um monte de homem feminista defendendo essa mulherada de mente fraca, porque essa ideologia sempre traz uma visão mentirosa e deturpada dos homens e do masculino em si. Muitas pessoas hoje em dia têm a visão de que ser um homem másculo é ser um cara que fica largadão no sofá, só bebendo cerveja, assistindo futebol e de quebra de vez em quando ainda bate na esposa. Cara, obviamente não é isso. E essa ideia foi lentamente inseminada nas pessoas pelas obras de ficção por anos e anos, onde o homem que seria o bonzinho da história é sempre retratado como aqueles mais emotivo, mais frágil, mais fraquinho. Ele sempre consegue a garota mais bonita, que todo mundo quer, consegue o emprego dos sonhos, se for uma obra que tem magia ou coisa assim, consegue o melhor poder, ou então é o melhor herói, o melhor, o cara mais legal de todos e por aí vai, né? E isso muitas das vezes ele ganha por causa da personalidade fraca e gentil dele. Detalhe, eu não tô falando que tem problema você ser gentil, não tô falando que tem problema você ser emotivo, mas quando você é emotivo demais, você tá sendo muito emasculado, cara, e isso não é bom pra você, entendeu? Bem, agora voltando pro assunto em geral, né? Até que na ficção essa personalidade pode até dar certo, mas quando você volta pra realidade, amigo, aí a história é outra. Por isso que você vê muito moleque aí tímido, depressivo, falando que não consegue nada na vida, porque ele é um lixo, porque ele é um merda, fica se autodepreciando e botando a culpa em Zé Droguinha, né? Ele vem aprendendo através das mídias de entretenimento que, chorando, lamentando, se culpando pelas coisas, ele vai conseguir alguma coisa. Eu fico até imaginando o que passa na mente de um jovem desse, tipo, um dia eu vou levantar, ir pro trabalho ou pra escola e alguma coisa mágica vai acontecer, que vai mudar minha vida de uma vez por todas. Não, sua vida não vai mudar do meio do nada. Você, infelizmente, cara, vai ter que arregaçar as mangas e ir atrás do que você tanto sonha. Se você quer mesmo ser o cara mais fodão da escola, mais inteligente, você vai ter que estudar.
Se você quer mesmo ser o milionário, o ladrão que pode comprar qualquer coisa, você vai ter que trabalhar. Não existe saída mágica. Eu até queria que tivesse, seria bem mais fácil, mas infelizmente não tem. Essa é a realidade, e tem muitos jovens de hoje em dia que aos poucos vão sendo induzidos a viver, não na realidade, mas sim nessas fantasias, cara. E lentamente vão sendo corrompidos com as ideias erradas. Eles veem que o cara mal é sempre um ricão, um milionário, um político, sei lá. Aí o cara acha que ter dinheiro é errado, velho. Que o homem de verdade é aquele que deixa a mulher mandar nele, aí o cara vira um trouxa, né? E pras garotas é o inverso. A mulher mais maneira da obra, a protagonista, a mais fodona, é sempre aquela mais desconstruída, a molecona que anda de skate, fuma cigarro, pinta o cabelo, bate em todo mundo, né? Ela é a mais descolada da escola, ou então a mais isolada, né? Quem sabe, a mais diferentona. Aí você vem pra vida real, tenta fazer a mesma coisa e vê que não funciona como nas séries da Netflix que você vê, porque seu papai machista paga a conta pra você, né? E aí você vem pra vida real, né? Pra fora, pra rua, ou então pras redes sociais, falando que tudo dá errado pra você por culpa do patriarcado. Galera, não se deixem levar pelas idiotices que a gente tem hoje em dia na ficção. Não tô falando pra você parar de consumir, até porque essas ideias são muito mais subliminares do que explícitas, muitas das vezes, né? Ou seja, bem provável que você não vai nem perceber. Eu mesmo assisto filmes da Marvel, da DC, vejo série, assisto anime normalmente, cara. Mas o que você não pode fazer é achar que o que acontece na série ou no filme, na ficção em si, se aplica também na realidade, porque nem tudo vai se aplicar também na realidade, cara. Você tem que ter cabeça para poder discernir o que é certo e o que é errado. E é por falta desse discernimento que o filme do Coringa deu todo aquele problema há um tempo atrás, né? Onde muito adolescente retardado estava se achando Coringa da vida real e estava fazendo muita merda, achando que agindo como Coringa eles iam um dia se tornar o Coringa, né? E cara, isso é ridículo. Você, cara, só precisa ser você mesmo, não precisa ser o Coringa, não precisa ser o Homem de Ferro, você só precisa ser você mesmo. Não precisa abandonar nenhum dos seus ideais para poder agradar um grupo ou uma pessoa em específico. Você não precisa deixar de ser você para agradar ninguém, cara. Eu sei que isso é clichê, mas é realidade, isso é verdade mesmo. E outra coisa, para de ficar correndo atrás de mulher, cara. Se dê o devido valor. Se ela não te quer, que se dane então, velho. Para de se matar de trabalhar para poder conseguir a aprovação de fêmea, para poder dar um presente para sua amiga, para poder dar um ovo de Páscoa para sua amiga, para poder dar um presente de Natal da sua amiga, achando que ela vai se apaixonar por você em uma dessas vezes, cara. Não, você só tá sendo trouxa, velho. Para de ficar inflando o ego da sua amiguinha no WhatsApp, porque ela não vai te dar, cara. Ela não vai chegar em você um dia e vai falar, eu gosto de você, vai na sua casa e vai te dar. Não, isso não vai acontecer, cara. Ela não vai te mandar um nude, não vai acontecer nada. Você vai estar ali fazendo papel de otário, velho. Para com essa porra e vai estudar, velho. Vai se aprimorar, cara. Pega esse tempo todo que você passa elogiando ela ou agradando ela e vai colocar em você um motivo para ser elogiado, velho. Eu não tô falando só de aparência, não. Tô falando da inteligência, de qualidades pessoais. Às vezes você pode até mesmo dar mais ênfase a um valor, uma virtude em si, né? Se a religião te ajuda a ser um cara mais centrado, então que seja, cara. Mas pensa um pouco mais em você, que você vai ver que aos poucos você vai subindo na vida. E hoje em dia tem muitos homens lutando contra o poder exacerbado do feminino na sociedade e tentando manter o orgulho de ser homem aceso. Por exemplo, os MGTOW mesmo, né? Bem, eu espero que todo mundo tenha entendido o que eu quis dizer, eu espero ter sido claro nas minhas ideias ali. Se possível, deixar o like para o canal crescer, eu ia agradecer bastante. Ou mostrar um vídeo para um amigo que é feminista, ou que é gado demais. Ou então algum amigo que também já é mais adepto à ideologia. Eu vou agradecer demais da conta, clã. É isso então. Rapaze, vale falando e tchau.